Olá, povo de Deus, tudo na paz? Glória a Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, com a graça do nosso Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento sempre, queridos, com muita humildade, reverência e respeito, aprender mais do nosso Deus e da sua palavra. Sois todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Um grande abraço do canal Grande Momento. Se você não é inscrito, se inscreva, queridos, em nome de Jesus. Ao final do vídeo, compartilhe, deixe o seu like, achando o tema relevante, para abençoar mais pessoas. Amém, glória a Deus. Vamos lá, queridos, hoje tem uma palavra aqui maravilhosa. E eu te faço a seguinte pergunta e faço para mim também. Querido, nós temos sido criteriosos com as pessoas que andam conosco? Temos tido cuidado em andarmos, em compartilharmos as nossas coisas, nossos pensamentos, nossos sonhos, projetos? Oh, queridos, a amizade é algo muito importante nas nossas vidas e temos que ter cuidado a estar, queridos, com uma pessoa ao nosso lado, muitas vezes, que não tem nada de Deus, é uma pessoa totalmente fora dos preceitos de Deus, fora da palavra, já abandonou há muito tempo a palavra de Deus, e muitas vezes é laço nas nossas vidas para nos tirar da presença de Deus. Quero trazer uma palavra aqui que está em 2 Crônicas, no capítulo 18. Oh, queridos, um homem endemoniado, um rei perdido, perverso, endemoniado, que só fazia o que era mal, covarde, e queria que os profetas profetizassem coisas boas para a vida dele. Como pode, querido? Você já viu isso nos dias de hoje? Pessoas assim, pessoas que não estão mais servindo a Deus, estão fora dos caminhos do Senhor, já estão aí perdidas e querem que Deus os abençoe, querem que os outros lhe digam palavras, profecias, profetadas muitas vezes, né? Porque é profetadas, não são profecias. E passa a mão na cabeça de forma alguma, queridos. Nosso Deus é justiça e os olhos dele, ele vê todas as coisas. Não tem como fugir desse Deus. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, vamos lá, o Espírito Santo me leva aqui agora. Vamos lá no livro de Jeremias, profeta Jeremias. Vamos ver se tem como fugir dos olhos do Senhor, se tem como nos esconder. Porque muitas vezes pensamos que estamos em algum lugar fazendo algo errado. Ah, não tem ninguém aqui, ninguém está me vendo, posso fazer, queridos, os olhos do Senhor estão vendo. Não tem como fugir. Vamos lá no capítulo 16 do livro de Jeremias, no verso 17. Olha só, uma palavra para mim e para você, uma palavra de alerta. Olha só, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não tem como fugir, queridos. Os olhos do Senhor estão em todos os nossos caminhos. Ninguém se esconde diante de mim. Olha aí. Nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Queridos, pode ninguém estar vendo. Pode o seu chefe não estar vendo, pode a sua esposa não estar vendo, o seu esposo, pode a sua família não estar vendo, mas, querido, mas os olhos do Senhor estão vendo. E sobre Acabe, queridos, estavam os olhos do Senhor. Queridos, muito forte isso. Vamos lá, voltar aqui no livro de 2 Crônicas, porque, queridos, o rei Josafá era um rei abençoado, um rei que andava com Deus, mas foi fazer, queridos, coligações, se emanar, se coligar, se juntar a um rei perverso que não andava mais com Deus, queridos. Vamos ver aqui as consequências, vamos ver o que aconteceu com os dois. Olha aqui, ó, tinha Josafá riquezas e glória, em abundância, e aparentou-se com Acabe. Não tinha necessidade, queridos. Não tem necessidade de você muitas vezes estar andando com essa pessoa. Não tem necessidade alguma. Fuja enquanto é tempo, porque é laço na sua vida. E diz aqui, ó, ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria, ou seja, Josafá. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, ou seja, sempre tem as oferendas, os grandes agrados, né? Aquele descuidado com os agrados que você recebe dessa pessoa, porque lá na frente ela vai requerer de você algo que vai te afastar da presença de Deus. Cuidado. Para ele e para o seu povo que vinha com ele, persuadiu e o persuadiu. Quantas pessoas têm sido persuadidas, queridos, a andar com pessoas que não têm nada de comunhão com Deus, que não têm nada com Deus. E vieram com ele e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade, ou seja, para uma guerra. Queridos. Josafá não tinha necessidade alguma. Cuidado com as guerras que você compra dos outros aí, queridos, que não são guerras suas, e muitas vezes você está em meio a tribulações, a situações que não precisava estar. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja.
Como assim, queridos? Como é que vamos nos juntar com pessoas que não têm nada de Deus, queridos? E disse aqui, ó, disse mais Josafá, o rei de Israel. Josafá, preocupado, né, perguntou, vamos ver aqui se tem consentimento do nosso Deus para irmos lá. Disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse, iremos à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque Deus os entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui, Josafá desconfiado, né, que ele sabia como é que era a vida do rei Acabe, mas ele já tinha experiência com Deus. Disse aqui, ó, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Perguntou Josafá ao rei Acabe. Respondeu o rei de Israel a Josafá, ainda algum, há umzinho aí escondido por aí. Oh, Senhor da glória, eu sou um desses, querido, eu creio que você também é um desses, que anda escondidinho por aí, jogado para lá, excluído, porque não participa das mesmas bolotas. E disse aqui, ó, respondeu o rei de Israel, ainda há por quem? Ainda há um por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, somente o que é mal. Está vendo? Excluiu o profeta, jogou ele para lá, deixou ele excluído, porque ele só profetizava a verdade. Você tem sido excluído dos grandes congressos, das grandes congregações, das grandes convenções, você tem sido excluído? Não se preocupe não, queridos. É porque você fala a verdade, porque só são chamados para esses grandes congressos, ultimamente, aqueles que estão ali no jogo, estão comendo das mesmas bolotas, queridos, só profetizam coisas boas, adocicadas, não falam mais de adultério, não falam mais de sexo antes do casamento, não falam mais de promiscuidade, não, de roubo, de corrupção. Não, eles só falam coisas boas. Por isso que eles são convidados, são chamados. Se você tem sido excluído, agradeça a Deus, porque Deus tem te separado e te guardado dessas situações. Este é Micaías. Micaías estava lá, jogado. Filho de Enlá, disse Josafá, não fale o rei assim, ou seja, recriminou Acabe por falar daquela forma com o profeta de Deus. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz-me depressa a Micaías, filho de Enlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Ou seja, queridos, um lugar de orgulho, estavam ali os dois reis, o do reino do norte e do reino do sul, as 10 tribos, as 2 tribos estavam ali todos vestidos. Queridos, e os profetas chegavam ali para se aparecer e profetizavam só o que era bom. Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes escornearás os círios até os consumir. Verso 11, todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás. Os 400 falaram a mesma coisa, porque o Senhor entrega nas mãos. Aí o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas, já tem 400 profetas lá, cuidado, estão falando a mesma coisa, falam a mesma linguagem, não vai falar diferente não. Não vai falar de sexo antes do casamento, não fala de adultério, não fala não, cuidado. Há uma voz, já aconteceu isso por aí, né? Que você riu agora, é verdade. Dos profetas predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala o que é bom, oh, queridos. Muitas vezes chegamos em um local para pregar e vem aquela cartilha, não fale disso, não fale daquilo outro, não fale disso aqui, fale somente isso aqui. Senão você não vai ser mais chamado para pregar aqui. É ou não é que acontece? Respondeu Micaías, tão certo como viu o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Mas Micaías também, queridos, pela situação em que foi ali intimidado, chegou lá e disse coisas que Deus não tinha dito. Você vê, né? O profeta foi persuadido ali pelaquela situação, 2 reis vestidos de seus trajes reais, ali todos esperando. Imagina a situação, queridos, desse profeta. E vindo ele ao rei, lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade? A peleja eu deixarei de ir. Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. As mesmas coisas que os outros já tinham dito. Mas quando a pessoa está no pecado, queridos, quando a pessoa está fora dos caminhos do Senhor, há um acusador no coração dele. A mente dele
não tem paz, tem água acusando. E o rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Acabe sabia, queridos, que o profeta estava falando algo que não vinha de Deus, porque ele estava no erro. Ele disse aqui, então disse ele, vi todo Israel disperso. Agora sim, Micaías falou a verdade, porque viu ali que a situação pedia. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, não vá à peleja porque vão ser derrotados. Verso 17 do capítulo 18, 2 Crônicas. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Como é que você quer, endemoniado, fazendo só coisas erradas? Namora com um aqui hoje, namora com outra ali, tem sexo fora acolá, já está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento e ainda vive em adultério e quer que venha profetadas, que venha que profecias para a sua vida, lhe desejando coisas boas. Como assim? Não tem condições, queridos. Assim estava Acabe. Vamos ganhar tempo, vamos lá no verso 22. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Todos os 400 profetas, querido. Então Zedequias, filho de Kenana, deu uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Verso 27, disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Oh, queridos, grande erro do rei Acabe aqui, mandou prender. Queridos, os profetas que falam a verdade muitas vezes estão presos porque falam a verdade. Nos dias de hoje não é diferente, queridos. E disse aqui, agora vamos ver o que aconteceu com o rei Acabe, porque ele tentou aqui, olha só o que ele tentou fazer aqui. Subiram o rei de Israel a Josafá, subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Mesmo assim eles foram, queridos, sem o consentimento do Senhor. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei. Querida, aquele que anda fora da presença de Deus anda disfarçado. Ele não anda mais de cara limpa diante das coisas, não. Ele anda disfarçado. Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Ou seja, queridos, é quem que os inimigos vai procurar para matar quando está em peleja? Não é contra o rei, não procura logo o rei para matar, mas Acabe veio com essa proposta indecorosa aqui a Josafá. Olha só, eu me disfarçarei, ou seja, eu fugirei e não me acharão, e tu vai levar a flechada, porque tu vai com tua roupa de teu traje de rei. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Acabe entrou disfarçado. Oh, meu Deus! Ninguém foge dos olhos do Senhor, queridos. Como lemos aqui no profeta Jeremias, capítulo 16, verso 17. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e não tem ímpio que fuja do seu olhar. Lá no verso 30 agora, vamos ver aqui, verso 30. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Olha só, queridos. Eles não queriam matar Josafá, queriam matar Acabe. Mas como Josafá estava ali, não era para Josafá ter ido junto com ele. Por isso que eu digo, cuidado com as suas amizades. Temos que ter critérios, queridos, com as nossas amizades. Temos que ser criteriosos. Cuidado, homem. Cuidado, mulher, com as suas amizades. Então Josafá estava vestido nos seus trajes reais. É claro que ele ia ser atacado. Aí o verso 31, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirijam para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu, Deus o desviou dele. Houve livramento aqui na vida de Josafá, queridos. Ainda Deus teve misericórdia de Josafá e o livrou. Mas Acabe o colocou nessa cilada, queridos, porque ele se disfarçou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então
Verso 33, queridos, não tem como fugir, queridos, não tem como fugir. Então um homem entesou o arco e atirando ao acaso, flecha perdida, já viu falar? Feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura, queridos. As armaduras eram forjadas com ferro poderoso, com bronze, ou seja, era algo que protegia, era uma couraça que protegia ali o peitoral dos reis. Mas existia aqueles lugares vulneráveis na armadura que era para que houvesse como se locomover, mover braço, mover ombro. E ali, queridos, entre aquelas brechas, a flecha acertou. É ou não é, queridos? Uma flecha direcionada e permitida por Deus. E diz aqui, ó, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, vendo os capitães dos carros que não era o rei, deixaram de perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Não teve como se esconder da justiça de Deus, da mão do nosso Deus, queridos. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios, defronte os seus inimigos feridos, dos seus inimigos feridos, até a tarde, mas ao pôr do sol não teve jeito, que eles morreram. Forte essa palavra, não é? Aí vem o profeta e traz uma palavra para Josafá, lhe dando uma correção, queridos, olha só. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, ou seja, um profeta, saiu ao encontro de rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e armar aqueles que aborrecem o Senhor? Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Oh, queridos, não caia nessa situação de se ajuntar, de fazer ajuntamento com pessoas que não têm mais Deus, que não servem a Deus. Muitas vezes te oferecem coisas, te dão presentes e muitas vezes te persuade a lá na frente a agir de forma incorreta diante de Deus. Não faça isso, queridos. Não faça isso, homem. Não faça isso, mulher. Não faça isso, jovens. Fuja disso enquanto é tempo, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para todos nós, queridos. Até uma próxima oportunidade. Se esse Deus que sabe e conhece todas as coisas e vê todas as coisas permitir. Abraço, queridos. Fiquem na paz.